Tá, então na última aula a gente tinha iniciado aqui a parte de replicação viral, né? Agora a gente dá continuidade. Bom, o termo replicação viral significa multiplicação, né? Utilizado para vírus, especificamente o pessoal chama de replicação em vez de multiplicação. E a gente pode dividir, né, o ciclo em etapas, né? Primeira coisa, esse vírus tem que penetrar. A gente já viu que ele é intracelular, né? Então, ele tem que penetrar para agir. Então, é penetração. A penetração, evidentemente, ela não se dá de maneira ativa, né? Como você tem em nematóide e como você tem, pode ter em bactéria, né? Então, ele tem que ser levado lá para dentro, né? E, além de ser introduzido dentro da célula, ele tem que tirar a capa, né, proteica, né? Porque a gente sabe que o ácido nucleico que está dentro da capa que é o coordenador, o condutor do processo, né? É o que manda fazer, que continha as instruções para a replicação viral. Então, ele tem que penetrar e logo após ele tem que ser liberado da capa proteica, né? Provavelmente por enzimas da própria célula hospedeira, né? Tanto a célula vegetal quanto uma célula animal. Depois, então, que é liberado esse ácido nucleico, né? Esse ácido nucleico vai fazer com que ou servir de molde, né, para replicação do DNA ou do RNA, utilizando enzimas e o instrumental da célula hospedeira, né? O que é um instrumental, né? É o nucleotídeos, né? O pool de nucleotídeos, a reserva de nucleotídeos da célula hospedeira, ah, tudo que é necessário, né? Mitocôndrias para produzir energia, chegando mais um. Gabriel Nunes. Você foi cair. Gabriel Nunes. Então, tudo que é necessário para replicar o ácido nucleico, né? Da mesma forma, quando a própria célula tem como atividade rotina, né? A replicação de ácido nucleico, do ácido nucleico total, né, no caso dos cromossomos, quando a célula vai se dividir, né? Então, tudo que precisa para biosintetizar esses componentes virais, né, a própria célula providencia, né? E como as células da capa proteica, as proteínas, né, provavelmente não são sintetizadas a partir de genes, né, contido no ácido nucleico viral. Então, é uma informação específica, né? Então, esse gene é traduzido, né? Essa tradução significa a biossíntese de proteínas que são as subunidades, né? Da capa proteica. Pablo, mais um. Pablo. Então, as proteínas da capa proteica são a partir da expressão de genes contidos no próprio vírus, né? São produzidas a partir da expressão desses genes virais, né? Que produz as subunidades, aí depois, né, num processo duplicado o ácido nucleico, replicado o ácido nucleico, essas subunidades aqui da capa proteica, através de um processo que a gente chama de automontagem, né? Começa a envolver ali o ácido nucleico até fechar, né? Como se fosse um tijolinho construindo ali um muro, né, ao redor do ácido nucleico. E assim é montado, então, a partícula viral completa, né? Então, o passo seguinte é ir para outra célula, né? O que a gente chama de liberação. Deixa eu passar aqui. Bom, na verdade, isso aqui a gente já comentou, né? A penetração se dá por ferimentos, ou provocado por insetos, ou pelos traços culturais, né? A liberação significa a perda da capa proteica, né? E essa perda pode se dar em vários locais, né? No vacúolo, no citoplasma ou no núcleo. A biossíntese, né? É a utilização do próprio
instrumental da célula hospedeira, né? Tudo que é necessário para produzir ácido nucleico, a própria célula faz, porque ela faz isso rotineiramente, né? E depois é um processo depois que os ácidos nucleicos são duplicados, né? Processo de automontagem aí, né? Então, unidade por unidade da capa proteica vai envolvendo ali o ácido nucleico. Esse processo pode se dar também no núcleo ou no citoplasma, né? E por último, a liberação que pode ocorrer sem a destruição da célula hospedeira, né? Se for numa célula hospedeira, no caso de célula vegetal, né? Ela passa de uma célula para outra por um orifício, né? Já tem a parede celular. A gente sabe que entre uma célula e a outra, você tem passagens, né? Apesar de você ter a parede né, que delimita, né? Você tem conexões de uma célula com a outra, que são as plasmodesmas, em que ele passa, então, através desse plasmodesma. Se for na célula do vetor, né? Ele pode passar uma membrana citoplasmática da mesma forma que ele pode, por um processo de engolfamento, vamos dizer assim, ele pode entrar e também pode sair determinadas macromoléculas, né, sem que haja quebra, né, da membrana citoplasmática. Bom, em relação ao movimento e distribuição do vírus na planta, né? Quanto ao movimento, ele inicialmente, no momento em que ele é descarregado na célula hospedeira, normalmente no parênquima, né? Em geral no parênquima, se for o caso, no parênquima você tem células justapostas, né? Então ele vai célula a célula, mas não andando, né? Movimentando, mas na primeira célula que ele consegue se replicar, ele se replica, depois passa para a célula subsequente, inicia o novo ciclo de replicação, né? Então, e depois passa sucessivamente para cada célula, né? Para a célula até chegar, até cair, vamos dizer assim, no floema, né? Em que no floema ele vai, então, vamos dizer assim, carregado, né? Pelo movimento aí de fotossintetados, numa velocidade evidentemente bem maior do que o movimento célula a célula, né? E a partir, né, do ponto inicial, vamos dizer, lá na folha, né, da planta, ele vai primeiramente para a raiz, né? Claro que na folha primeiro ele vai ter um movimento célula a célula até atingir um determinado, até atingir uma nervura ali, né? Que seja um vaso do floema. Chegando mais um aí, Pablo. O Pablo acho que foi cair. Então, primeiramente, ele tem esse processo inicial, quando ele é introduzido na folha ou na planta, né? Até depois que ele cai no floema, ele vai primeiro para as raízes, depois para as folhas jovens, depois para a planta toda, né? Então, o interessante aqui é a gente se perguntar, né? Por que vai primeiro para a raiz, depois para a folha jovem, depois para a planta toda, né? Né? E explica aí essa sequência. Porque muitas vezes ele está lá na parte superior, né? Às vezes uma folhinha lá na ponteiro lá da planta, né? Então, por que ele, ou lá no meio da planta, né? Por que em vez de, né? Ele vai primeiro para a raiz, depois para a folha. Bom, eu nunca vi essa explicação em textos, né? Na literatura, mas né? A minha hipótese de trabalho é que, bom, se esse movimento aí, essa distribuição se completa ou é facilitado ou faz em grande parte se dá pelo floema, né? Que o floema, vamos fazer uma comparação com os vasos sanguíneos nossos, né? O floema ele tem que levar fotossintetados lá para a raiz, tem que levar Lucas Carvalho Diniz. Então, o floema, ele tem que levar comida, né? Substância para cada célula que precisa, né? Essa célula pode ser a folha, pode ser
Em geral, a folha é produtora, né? Exporta, mas a raiz é um órgão que ele não produz fotossintetados, né? E daí começa a gente explicar aqui, ou pelo menos a minha hipótese de trabalho, né? Vai pela raiz, porque a raiz é um órgão 100% que demanda todo o fotossintetado que ela precisa, as raízes, melhor dizendo, né? Então, evidentemente que pela lógica, né? É para ir um fluxo grande, né, de fotossintetado, já que a raiz está sempre crescendo ali sobre o solo, tem um volume considerável, ela está sempre se desgastando, né? No movimento ali no solo, perdendo, descamando, perdendo células. Então, ela tem que realmente sempre estar regenerando tecido, né? Quando ela cresce também, ela produz também aquelas pelos radiculares, né? Que são estruturas que são fininhas e a planta serve para absorver água, depois aquilo é degradado. Então, ela realmente há uma estimativa que 40% de fotossintetados da planta, né, vai para a raiz, sistema radicular, né? Então, realmente é um órgão altamente demandante de fotossintetados. Então, é óbvio, né, que haja um fluxo, né, em várias direções, né, que o caminho seja uma avenida larga, né, para atingir aí a raiz. Então, como deve ter, quando ela cai no floema, evidentemente que há uma chance maior de ir para a raiz, né? Porque deve ter mais canais aí de fotossintetados indo para a raiz, tá? Bom, e folhas jovens, né? Folha jovem, apesar de a folha ela produzir fotossintetados, mas ela está crescendo também, né? Então, ela está demandando muita matéria orgânica para construir as suas estruturas foliares, tá? Então, é um órgão, vamos dizer assim, deficitário, não tanto quanto a raiz, né? E depois para as plantas, vamos dizer assim, para as plantas, para as folhas maduras, né? E para o resto da planta, né? A folha madura, a gente sabe que ela produz mais fotossintetados do que consome, né? Então, talvez a folha velha, né, que está lá embaixo, produza menos do que haja algum fluxo ainda para. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa explicação aí, essa hipótese de trabalho, acho que é razoável, né? É, por que que eu gosto de falar isso? Talvez né, é para você aguçar o nosso raciocínio, vamos falar assim, né? Então, você conecta aí várias informações aí da anatomia da raiz e da fisiologia da raiz com essa informação que a gente passa agora, né, do fato do o vírus ir primeiro para a raiz, depois é detectado nas folhas jovens e depois no resto da planta, né? Tá. Quanto aos sintomas, né, ou distribuição do vírus, a gente tem os vírus que a gente chama de lesões locais e os vírus sistêmicos, né? Os vírus de lesões locais são exceções em condições naturais, né? A gente tem o exemplo aqui clássico, né, do vírus da tristeza de citrus, que provocam as lesões ali tanto no fruto quanto na folha, né? E aquele é um vírus que é disseminado pelo ácaro, né? Então, na prática, a gente controla o ácaro, né? Quando tem aquele sintoma, você recomenda acaricida. Mas, na verdade, aquele sintoma lá é provocado não pelo ácaro, mas pelo vírus, né? Que esse ácaro está inoculando, tá? Então, na natureza, esse é um dos poucos. Muito provavelmente tenha um ou outro caso aí de vírus que, em condições naturais, produz lesões locais. A grande maioria produz de vírus, né, na natureza, são sistêmicos, né? Tem distribuição por toda a planta, tá? Agora, experimentalmente, em casos de vegetação, há alguns vírus que são sistêmicos, podem se comportar como causando lesão local quando você tem uma hospedeira como o fumo, né? Que provavelmente na natureza não seja a hospedeira natural, mas quando você inocula em casa de vegetação, muitas vezes os vírus sistêmicos, que lá em cucurbitaceae, um vírus sistêmico, pode se comportar como lesão local no fumo, né? Que é uma planta, inclusive, utilizada experimentalmente para
às vezes, é um parâmetro de concentração de vírus, né? Se a gente imaginar que essas lesões locais seja originado por uma infecção de um vírus, né? A gente pode ter uma estimativa aí de concentração do vírus na solução inoculada. Bom, os vírus sistêmicos, apesar de ele estar distribuído, né, por toda a planta, tem uma região ali onde o crescimento está mais acelerado, né, bem na pontinha do meristema apical, ou do meristema ali no lado ali, que muitas vezes o vírus ainda não chegou, né? E isso é uma observação importante. E esse broto pode ser na raiz ou pode ser o broto lateral, né? Por exemplo, você coloca um tubérculo de batata, é, Lucas Bellarmino. Lucas Bellarmino. Um tubérculo de batata, você coloca ali, e se tiver condição de umidade, ele começa a aparecer aquele jolinho, brotar, né? Então, bem na pontinha, ali não é a raiz, mas é uma brotação lateral, vamos dizer assim, né? Então, se a gente, essa observação, como eu falei, é importante porque você permite você recuperar determinados materiais genéticos, o clone, né? Batata a gente chama clone, que estão infectados e muitas vezes com vírus assintomáticos, né? E você pode pegar esse material e recuperar a sanidade, né? Vocês têm que entender que em condições naturais seria, se você pegar um tubérculo de batata e cortar em pedacinhos pequenos, se eu conseguir germinar, eu regenerar a planta, ele vai estar infectado, né? Não tem como da mesma forma, se você pegar uma mandioca, né? Que estão com vírus sistêmico, mesmo que eu pegue na pontinha ali, ou vou pegar só uma seçãozinha lá na ponta da raiz, ou lá, e, que consiga, né? Realmente regenerar a planta, eu não vou recuperar. Agora, se eu fazer isso em condições de laboratório, eu posso pegar com a pinça bem na pontinha mesmo ali, né? Pega uma lupa para aumentar a observação, tira com a pinça nessa região que a gente sabe que normalmente ainda o vírus não chegou e coloca, é tão pequenininha, claro, se colocar no solo não vai regenerar, você tem que colocar num tubo de ensaio, porque é muito pequeno, é uma quantidade pequena ali de tecido na ponta, né? Ali do broto que você tirou. E com isso você, colocando evidentemente no meio de cultura adequado, em condições de laboratório, em condições adequadas para germinação ou regeneração, você pode regenerar a planta, né? E é claro que você faz testes para saber se o vírus, né, se levou acidentalmente, você levou o vírus. Então, essa informação tem sido utilizado para realmente recuperar materiais de campo, né, que estão contaminados, não teria outra forma de você recuperar a sanidade se não fosse utilizando cultura de tecido, laboratório e essa observação aí em relação à infecção sistêmica, né? Bom, sintomas a gente já mencionou aqui, localizados e sistêmicos, né? Bom, a transmissão de vírus de planta, né? Então, é uma informação aqui importante, porque, né, boa parte das medidas, ou da estratégia, ou das medidas de controle, né, se refere a você minimizar a transmissão de uma planta para outra lá no campo, né, depois que você planta. Então, você pode ter aí vários tipos de transmissão, aí depende do vírus e da planta, evidentemente, né, você pode ter transmissão mecânica por insetos, fungos, nematóides, ácaros, sementes, órgãos de propagação, vegetativa e grãos de pólen, né? É evidente que transmissão mecânica ela é importante aí em culturas que tem muito trato cultural, né? Como tomate envarado ou essas coisas que você que tem que fazer desbarte ou cortar, né? Que você tem que manipular e você tem que é, é, quebrar tecido da planta, né? Evidentemente que para soja e grandes culturas, você é menos importante.
Na cana é uma grande cultura, pode ser, na colheita você pode ser, propiciar, pode ser um aspecto importante, porque quando você colhe, você corta, né? E muitas vezes no momento em que a máquina está colhendo, ela passa, só que a transmissão, ela passa a ser temporal, então, e não na mesma, ser transmissão de uma safra para outra, e não na mesma, porque a gente só colhe a cana uma vez a cada ano, né? Cada ciclo de cultivo, né? Agora, no tomate, é diferente do tomate, por exemplo, que você está fazendo trato cultural, ali a planta está crescendo, você está desbastando, então você está passando ali naquele mesmo ciclo, né, de cultivo de uma planta para outra, né? No caso, então, da cana, a transmissão mecânica se dá, mas no final, durante da colheita, né, que é um aspecto importante, mas isso é uma vez, né, no ciclo. Então, apesar da possibilidade, ele é menos importante aqui do que para essas culturas de tratos culturais intensivos e tratos culturais manuais, né? Bom, aí você pode até pensar, mas na soja entra trator, tá ralando ali, maquinário passando, pode, pode propiciar a transmissão. Acaba não sendo muito, porque tem outros detalhes também. Para a transmissão mecânica, é preciso que o vírus esteja. Bom, se a gente pensar nessa passagem que eu falei, né? Ele tem que estar em alta concentração nas células ali da epiderme, né? Ah, de maneira em que uma raladurinha ali que passe já leve quantidade suficiente de vírus. E muitos vírus, às vezes, ele tem uma concentração não tão elevada, né? Que permite esse tipo de passagem. Ele está distribuído, às vezes, mais pelo floema, então, ele tem aliás, quando é vírus, ele está distribuído por toda a planta, mas, assim, ele tem uma quantidade de, de, de concentração um pouco mais baixa ali nas células epidermais, né? Que, às vezes, inviabiliza essa transmissão mecânica, se a gente pensar numa passagem rápida ali, né? É claro que para trato cultural, trato cultural, você mexer com tomate, alguma coisa, você está é um negócio demorado, vamos dizer assim. A mão da gente fica toda com a quantidade de suco grande, você passa ali para então é intensivo realmente, então a chance é maior. Bom, a transmissão por inseto pode ser bastante importante, né? Dependendo aqui da cultura, dependendo da época do ano, se você tiver uma população grande, né? Então pode ser importante, inclusive no mesmo ciclo de cultivo, né? Fungo, nematóide, ácaro são pouco importantes, né? Em todos esses casos, fungo, nematóide, ácaro, o próprio fungo nematóide, ele já é um patógeno em si, mas além da ação parasitária, né? Ele é um parasita em si. Tem ação ainda do, do, do micro-organismo, né? Ou do agente ou outro agente, né? No caso, o vírus, né? Então, o fungo é um parasita e causa doença, mas também o vírus, né? Que ele transmite também causa doença, né? Então, são dois fatores aí, dois agentes causais aí de doença. A semente, ela, raramente você tem, às vezes, sementes, mesmo você tendo uma planta contaminada, né? Você, de cada 100 que ela produza, 100 sementes, raramente você vai ter 100 sementes contaminadas, tá? Mesmo a gente sabendo que uma planta, ele tem que estar com infecção sistêmica em todas as células, evidentemente, ou em quase todas as células vai estar o vírus, né? Mas no momento em que vai se formar ali aquela célula, o óvulo, né? Então, parece que é um certo filtro, né? Então, a planta mãe acaba não passando se ela está contaminando, não passando para a célula filha, né? Ou para o óvulo, ou para a planta filha, melhor dizendo, né? Então, a semente é importante aqui porque é um elemento que pode ser deslocado facilmente para muitos locais, né? Então, a importância maior aqui é levar a longa distância, permitir, né, melhor dizendo, a transmissão a grande distância. É claro que normalmente o que complementa, né,
A transmissão seria, às vezes, outros agentes, né? Normalmente, um vírus tem mais de uma opção aí de transmissão. Então, se ele associar a transmissão por semente com a transmissão por um vetor eficiente no campo, né? Então, você tem uma situação bastante favorável aí ao vírus, porque a semente levaria a todos os cantos, né, onde se planta aquela cultura, e o inseto local faria, né, a transmissão local ali no ciclo de cultivo daquela planta. Pô, a propagação vegetativa também, se o material está contaminado, a eficiência é 100%, né? Grão de pólen, ele é relativamente pouco importante. Grão de pólen, vamos pensar o seguinte, o grão está contaminado, cai ali no estigma, né? Vamos imaginar um citrus, né? A manga, né? Um pé de manga, que é mais. E aquele pólen contaminado começa a germinar e aí o vírus também começa a se multiplicar, né? No momento em que aquelas células ali estão germinando, e ele pode passar então para a semente ali do pé de manga, né? Em geral, esse tipo de transmissão não é importante para reduzir a produção de mangueira, se for uma manga para produzir manga mesmo, se for um pé de manga para produzir manga, né? Em geral, não vai reduzir a produtividade daquele pé. Agora, pode ser importante no caso de matrizes, né? Então, você pode ter um pé de manga que é uma matriz, que é o tipo, o que é uma matriz? É uma planta registrada pelo viverista, né? Para produzir material de propagação vegetativa desse material, né? Então, é um material certificado. Agora, a transmissão por pólen pode ser importante, por quê? Porque a minha semente ali está livre de vírus e o vento pode trazer ali do vizinho, né? Um grão de pólen contaminado que vai, quando ele germinar, vai cair no estigma e não só, ele vai se restringir não só ali o embrião e a semente, mas vai para a própria planta, né? Para a planta mãe, né? Receptora daquele grão de pólen. Então, no momento em que você vai monitorar, é claro que uma matriz dessa registrada para produzir clone, ele tem que ser de tempos em tempos monitorado, né? Tem que ser feito o teste para saber se aquilo está isento de vírus. Então, nessa situação, eventualmente o grão de pólen pode servir para contaminar essas matrizes e, de certa forma, inviabilizar isso como produção de matriz, né? Claro que a manga, ela pode continuar fornecendo a manga, mas numa situação dessa, normalmente o valor maior é como matriz, né? Se eu tenho um pé de manga que é matriz para fornecer, o valor econômico maior dela é produzir ramo, né? E não produzir manga, né? Produzir ramo isento de vírus para muda, né? Então, esse é o principal valor econômico de uma matriz fornecedora de mudas. Então, nessa situação, a transmissão de grão de pólen pode ter alguma importância, né? Bom, então, falando um pouco mais aqui de transmissão mecânica, né? No campo, ela realmente, em geral, né? A não ser em algumas situações aí, como eu falei, de trato cultural intensivo, tomate, né? Que eu dei o exemplo. Agora, em viveiro, ele pode ter alguma importância um pouco maior, né? Porque as plantas ali estão muito próximas, então a folhagem pode tocar uma na outra, pode ralar ali e permitir a passagem, né? Mas se a gente imaginar que fruteira, às vezes está a uma distância de alguns metros, né? Então a chance de ocorrer essa passagem da planta para outra é pequena. A transmissão por insetos, você tem aqui bastante importante, né? Principalmente por permitir o aumento ali da doença naquele determinado ciclo de cultura. Então, dentro dos insetos, a gente tem o grupo Homóptera, né, que inclui aqui afídeos, cigarrinhas e mosca branca, os coleópteros e trípes, né? Dentro desses grupos aqui, sem dúvida, os afídeos, né, é o que apresenta com mais espécies transmissoras, né, e de vírus importantes, mais espécies de afídeo. Esses afídeos são os pulgões, né? Coleóptera, mosca branca, a cigarrinha é importante, por exemplo, em milho, né?
tem algumas doenças de milho aí transmitidas por cigarrinha, alguns vírus, né? Coleóptero tem alguma importância aqui em feijões. E tripes, você tem uma doença importante, que é o vira-cabeça do tomateiro, né? E algumas viroses aí de melancia que são transmitidas por tripes, tá? Mas assim, em termos de número, né, quantidade de espécies de vírus e quantidade de espécies de afídeos, vetores, os afídeos são os mais importantes por serem em maior número, né? Bom, a transmissão por inseto a gente pode qualificá-la também como de duas formas, né? Ou dois tipos. A transmissão não persistente e a transmissão persistente, que são importantes, né, para questões práticas aí de controle, né? Bom, então, primeiro que a gente vai contextualizar aqui, né? Mas primeiro, o que que é, né? Transmissão não persistente, estiletar, e o que que é a persistente? O nome já sugere, né? Não persistente, porque a gente não persiste, a carga viral não persiste no inseto, né? Ou persiste por menos, não persiste é uma maneira de falar, né? Persiste por pouco tempo, né? É chamado estiletar também porque ele é uma contaminação externa ali do estilete, né? Do aparelho bucal, né? E a persistente, ela penetra no interior do inseto, né? Pode circular através ali do corpo do inseto, depois cair na glândula salivar, e daí habilita isso aí, a transmissão, no momento em que esse inseto vai se alimentar de outra planta, né? Ele adquire carga viral, esse vírus circula através do corpo, vai para a glândula salivar. Quando ele vai para uma planta que esteja sadia, ele vai injetar saliva e vai contaminar essa nova planta, né? Então, vocês, de cara, né, já esse processo já demora mais a habilitar esse vírus. Muitas vezes ele pode se alimentar numa planta doente e já passar para uma planta sadia, mas esse vírus pode estar circulando no corpo, ainda não chegou na saliva, então ele pode se alimentar dessa nova planta sadia sem contaminá-lo, porque ainda não deu tempo de ela completar o ciclo e depois ir para a glândula salivar e ser transmitido para outra planta, né? Então, é o que a gente chama de período de incubação. Então, nesse tipo de relação, tem que ter um período aqui de incubação para habilitar a esse inseto que recebeu a carga viral passar a ser transmissor, né? Já o não persistente não tem essa exigência, já que é uma contaminação externa, ele pica uma planta doente aqui, e já vai para outra e ele já descarrega lá o vírus, né? Então, tem outras características também, né? Para definir isso a nível de pesquisa, a gente tem essas características aí. Transmissão não persistente estiletar, a aquisição da partícula viral é um curto espaço de tempo, né? Então, isso experimentalmente é medido, né? Qual o período que aquele inseto precisa, né? Para o período mínimo, né? Para que ele adquira uma carga viral suficiente para permitir a transmissão. Em geral é pequeno, né? Como eu falei, porque ele não precisa acumular vírus, ele é uma contaminação. Praticamente é alguns segundos, né? Para esse tipo de transmissão é muito pequeno, se você comparar com o período que é necessário para o tipo aqui persistente. A transmissão também é imediata, né? No momento em que ele já pica a outra planta sadia, ele já transmite, o outro precisaria de um tempo de transmissão maior, né? O período de tempo que uma febre permanece viva varia de alguns minutos a algumas horas. Então, a carga viral rapidamente pode ser dissipado, né? Já na transição persistente, ele permanece, né, como eu tinha falado antes, no interior e circula, né? Ou seja, ele acaba, na verdade, contaminando durante praticamente toda a vida do inseto, né? Aquela carga viral pode permanecer. E ainda você pode ter dois tipos, né? O que a gente chama simplesmente circulativo e o propagativo, né? O circulativo, como o nome indica, o vírus apenas circula, né? Ele vai se alimentando, né? Adquirindo a carga viral, vamos dizer, vai sugando ali o floema,
E o floema, à medida que vai passando pelo trato digestivo, ele vai levando carga viral e vai se acumulando lá na glândula salivar, né? E esse circulativo, então, ele apenas, como eu falei, circula, né? Bom, esses vírus também, outra coisa, o persistente, né, o não persistente, o tipo de relação não persistente, como ele é uma contaminação externa, se esse vírus adquire na fase vegetal, na fase larval, né, a gente sabe que quando ele sofre ecdise, ele perde aquela carga viral. Então, no caso da transmissão não persistente, se ele adquire a carga viral na fase larval, no momento em que ele troca de fase, ele perde a carga viral, ele deixa de ser infectivo. Já o circulativo, não, né? E o circulativo propagativo. Os vírus, se ele se adquire na fase larval, ele troca de pele, mas ele não perde a infectividade. Os propagativos, como eu falei, já eles se multiplicam, né? Então, na verdade, aqui o vetor passa a ser uma hospedeira também, né? Agora, ele precisa de período de incubação, né? Tanto propagativo quanto circulativo. Pode ser 1 a 2 semanas, né? Principalmente aqui nos propagativos, né? É, o, o período de aquisição normalmente é um pouco maior, né? Os vírus transmitidos por afídeos são geralmente não persistentes ou circulativos, né? Raramente são, então, propagativos. No caso aqui dos afídeos, né? A gente viu que os propagativos aqui são mais específicos aqui para as cigarrinhas, né? Esse tipo de relação, né? Bom, então, deixa eu falar um pouco aqui do por que é importante esse tipo de relação, tá? Seria bom desenhar, normalmente, nas turmas que a gente dá aula presencial, a gente pega um quadro e fica mais fácil, né? Aqui é mais complicado, mas vamos fazer um esforço aqui e imaginar. Então, vamos pegar uma situação prática, né? Em que você tenha, vamos pegar uma cultura de melancia, 1 hectare de melancia, né? Aí você tem, o vizinho seu tem lá 100 hectares de mamão, né? Por que eu estou falando mamão? Porque mamão é uma planta que ela pode ser hospedeira de vírus que ataca também a melancia, né? Então, ou seja, é uma fonte do vírus. Então, vamos lá, eu tenho 1 hectare de melancia e meu vizinho tem 100, né? Ali próximo, o vizinho, né? Bom, se o tipo de relação for não propagativo ou não circular, não persistente, melhor dizendo, a gente já viu que não persistente é aquela contaminação do aparelho bucal. Então, o que pode acontecer nessa situação, né?